Bom, pessoal, vamos estar começando aqui com a matéria de álgebra hoje, para o concurso de aprendiz de marinheiro. Nós vamos estar seguindo o edital do último concurso aberto, que é o edital do ano de 2020, e vamos estar falando sobre conjuntos numéricos hoje. Seguindo o edital, nós vamos falar sobre os tipos de conjuntos, conjuntos numéricos naturais, inteiros, racionais e irracionais e os subconjuntos dos números reais. Bom, os números, eles são divididos em uma série de conjuntos numéricos. Bom, o primeiro desses conjuntos é o conjunto dos números naturais. Esses conjuntos dos números naturais, eles representam aqueles números que a gente aprende quando é criança. 0, 1, 2, 3, 4. São aqueles números positivos a partir do zero. Né? Os números inteiros positivos a partir do zero. O segundo conjunto de números é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele é o conjunto dos números naturais mais os números negativos. Então, por exemplo, todos os números que você tem à direita do zero, como 1, 2, 3, mais os que você tem à esquerda do zero, menos 1, menos 2, menos 3. Esses aqui são o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números racionais, ele contempla o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, mais as frações. Como assim as frações? Uma fração é um número da forma A sobre B, certo? Isso aqui é uma fração onde A e B são números inteiros. Então, o A e o B, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros. Essas frações, elas vão resultar em quê? Elas podem resultar em um número inteiro, por exemplo, 2 dividido por 1 é igual a 2, certo? 2 é um número inteiro, mas também é um número racional. Por quê? Porque os números inteiros estão dentro dos números racionais. Eles também contemplam os números com vírgula, por exemplo, 3 dividido por 2 é igual a 1,5, né? Porque é um número em forma de fração, onde o número de cima e o número de baixo são números inteiros, e o resultado é um número com vírgula. E também contemplam as dízimas periódicas. O que são as dízimas periódicas? As dízimas periódicas são aqueles números em que existe um número que é repetido depois da vírgula. Por exemplo, 1,3 barra é igual a 1,333 infinitamente. Ele é um número onde o 3 se repete infinitamente. Então essa é uma dízima periódica. Por que periódica? Porque existe uma periodicidade de um número que está depois da vírgula. Então isso aqui é uma dízima periódica. As dízimas periódicas também são números racionais. Por quê? Porque esses números, eles podem ser representados em forma de fração, em forma de A sobre B. Quando a gente divide um número A por um número B e resulta num número dessa forma, de dízima periódica, ele é um número racional também. Além dos números racionais, nós temos também os números irracionais. Quais são os números irracionais? Os números irracionais são aqueles números com vírgula, né, chamados de dízimas não periódicas. São números infinitos também, como esse, entretanto, não existe um número que se repete. Nesse caso desse número racional, o número 3 é o número que se repetia. No caso das dízimas dos números irracionais, existe um número onde não se tem uma periodicidade depois da vírgula. Por exemplo, o π é um número irracional. Por quê? Porque ele é igual a 3,14, 15, 19, etc. Não se tem uma regra de repetência de algum número depois da vírgula. Então ele é chamado de um número irracional, porque ele é uma dízima. Uma dízima por quê? Porque ele não termina, ele é infinito, e não periódica. Além desses números, existem também as raízes não exatas. Por exemplo, a raiz de 2 ela é igual a um número que, novamente, não tem fim. Ele é um número que não tem uma periodicidade depois da vírgula. Por isso ele é chamado de um número irracional. Esses números, esses conjuntos numéricos, conjuntos de números naturais, conjuntos de números
inteiros, dos números racionais e dos números irracionais, eles estão contidos numa relação como essa daqui. O conjunto dos números naturais, que é esse aqui, ele está dentro dos números inteiros, certo? Por quê? Porque 0, 1, 2, eles são números naturais e também são números inteiros. Então, os números 0, 1 e 2, eles estão dentro dos conjuntos dos números naturais e estão dentro, consequentemente, dos números inteiros. E os números inteiros e os números racionais estão dentro dos irracionais. Agora, os números irracionais, eles não possuem essa relação que os números racionais, inteiros e naturais têm. Eles são números independentes. Isso quer dizer o quê? Se um número for um número racional, ele não é um número irracional. Assim como, se um número for irracional, ele não é um número racional. Agora, os subconjuntos. Bom, quando a gente fala dos números irracionais, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui, os números inteiros, que é -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. Né? Eu posso separar subconjuntos aqui nesse número. Por exemplo, se eu pegar só os números a partir do zero, os números positivos a partir do zero, é a mesma coisa que eu pegar os números naturais. Então, os números naturais, eles são subconjunto dos números irracionais. O que significam esses símbolos aqui? O primeiro símbolo aqui, o positivo, ele quer dizer o quê? Se eu utilizo ele junto com o símbolo dos números naturais. Isso quer dizer que eu estou querendo o conjunto dos números inteiros não negativos. Isso quer dizer que eu estou pegando todos os números racionais, inteiros, e fazendo o quê? Excluindo os números negativos. Então, eu estou pegando o quê? O 0, 1, 2, 3. Então, conjunto dos números inteiros não negativos, esse mais, a gente lê ele como não negativo, é a mesma coisa que pegar o conjunto dos números naturais. Agora, o símbolo de menos. Conjunto dos números inteiros não positivos. O mais a gente lê não negativos e o negativo a gente lê não positivos. Por que a gente lê não negativos ou não positivos? Porque tem o zero também. O zero a gente não pode chamar ele de positivo nem de negativo. Por isso a gente pega os números não negativos. Então, números inteiros não positivos é o quê? São todos os números menores que o zero mais o zero. Certo? Fechou aqui. Esses símbolos, mais, menos e asteriscos, eles podem ser utilizados em qualquer tipo de conjunto, não só o conjunto dos números inteiros. Pode ser utilizado nos números naturais, nos números inteiros, racionais, qualquer tipo de número. E o último símbolo aqui mais comum é o asterisco. Significa o quê? São conjunto dos números inteiros não nulos. Quer dizer o quê? Que eu tiro o número zero. Eu excluo o número zero. Então, é igual a -3, -2, -1, 0. Eu faço o quê? Excluo zero. Então, eu vou direto para 1, 2, 3, 4, etc. Ok? Então, esses são o conjunto dos números numéricos e o subconjunto dos números numéricos. É importante ter atenção
a essa relação que existe entre os números, entre os conjuntos numéricos, onde um conjunto ele pode estar dentro de outro conjunto. Isso é muito importante. E todos esses conjuntos, o conjunto dos números racionais, inteiros, naturais e irracionais, eles estão dentro dos chamados números reais. Então, os números reais contemplam todos os nossos números mais conhecidos. Eles só excluem, aqui, só está fora dele os números complexos. Mas isso aqui é papo para outra hora.